Bem, este vídeo é mais um episódio de A Conversa Com e desta vez eu trago Noémia Malva Novaes. Mãe! Sim, para quem não sabe é a minha mãe. Pronto, vocês conhecem o Homem dos 7 Instrumentos, não é? Mas eu não. Mas a mulher dos 7 Instrumentos já conheço. É a minha mãe. Pronto. Quando eras pequena, pensavas que podias estar a trabalhar agora onde estás? Não. não fazia a menor ideia onde é que ia estar a trabalhar. Aliás, quando se é pequeno, acho que não se pensa muito onde é que vamos estar a trabalhar. Pensamos mais o que é que vamos fazer da vida. Mas não, claro que não. Para quem não sabe, é consultora de comunicação de políticos. Quando foste para a universidade, trabalhaste para pagar os estudos? Porquê? Sim e não. Ou seja, quando fui para a universidade já trabalhava. Comecei a trabalhar antes de entrar na universidade, no ano anterior. E de facto depois continuei a trabalhar porque o facto de trabalhar e estudar cumpria dois objetivos. Por um lado, auxiliava os meus pais nas despesas que um curso superior sempre traz, e eles não eram ricos, mas se eu tivesse pretendido estudar apenas, eles teriam deixado e teriam suportado e teriam feito esse esforço. No entanto, eu já estava habituada a ter o meu trabalho, a ter o meu dinheiro, a poder fazer a gestão do meu vencimento e das minhas próprias despesas, e essa independência seria perdida se eu voltasse a ficar dependente dos meus pais. Logo eu continuei a trabalhar e a estudar. O que estudaste na licenciatura foi para o que fazes hoje ou para alguma profissão que tiveste no passado? O que eu estudei na licenciatura, que foi História, foi a minha grande paixão, que desde pequena. Se há alguma coisa que eu sei desde pequena é que sou completamente fascinada por História e, portanto, a minha licenciatura foi a coisa mais natural do mundo. História, a minha grande paixão. E não só me ajuda no meu trabalho atual, como me satisfaz imenso no outro trabalho que eu vou desenvolvendo em paralelo como investigadora em História e em ciências sociais, nomeadamente as ciências sociais e políticas, no Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, e que me permite fazer às vezes conferências, publicar livros, etc. nesse âmbito. Portanto, são coisas que se interligam. Além da licenciatura, tens mais estudos? Por que razão? Eu tenho um grande gosto de aprender, como tu sabes. Mas as pessoas não. Exato, por isso então eu explico. Não se trata propriamente de fazer uma licenciatura, uma segunda licenciatura, um mestrado e um doutoramento, que é efetivamente tudo aquilo que eu fiz. Não é pelos graus académicos, é pelo gosto de aprender. E por isso foi muito natural ter feito a licenciatura em História na área do ensino e depois, aliás, ao contrário, primeiro na área de investigação e depois na área de ensino, e foi muito natural ter a necessidade de fazer mestrado em História Contemporânea, porque é aquela fase da História que sempre me interessou mais, que sempre me pareceu que me ajudava mais a compreender os tempos que correm, os tempos em que vivemos, e cada vez sinto mais isso. O doutoramento não era uma coisa que eu tivesse à partida pensado, era uma coisa que exigia grande esforço, não só pessoal, como familiar, como até investimento financeiro, mas como fui desafiada por alguns professores da universidade que se foram cruzando no meu caminho, acabei por o fazer na área das ciências da comunicação, nomeadamente das ciências sociais, cruzando ali com a ciência política e com a diplomacia, que é uma coisa que é muito útil agora ao meu dia-a-dia de trabalho. Gostavas de estudar mais? Gostava, tem tudo a ver com o que eu tenho estado a dizer, ou seja, eu sinto sempre uma grande necessidade de aprender. Todos os dias sinto que há alguma coisa que eu não sei. É muito natural, por exemplo, eu ler um artigo de opinião de alguém e imediatamente ficar com vontade de ir aprender sobre esse assunto. Ou eu ouvir alguém na rádio ou na televisão a falar de um determinado assunto, por exemplo agora a propósito do Covid, que eu estou todos os dias a monitorizar o que vai saindo no mundo inteiro e cada vez sinto necessidade de saber mais.
E, por exemplo, lamento não saber nada de ciência médica, não saber nada da área da saúde e de poder dar o meu contributo. Por exemplo, é uma coisa que lamento imenso. Agora, nós não podemos saber de tudo, não é? Não somos tudólogos, embora haja por aí muita gente que é tudóloga e que emite opinião sobre tudo e mais alguma coisa. Eu não sou de facto esse tipo de pessoa, mas tenho um grande desejo de aprender, portanto, obviamente que sim, que gostaria de aprender mais. Que profissões é que tiveste e de qual é que gostaste mais e porquê? Tudo se resume à mesma coisa. Se tu fores a ver bem, a profissão que eu tenho desde os meus 18 anos é a mesma profissão que eu tenho hoje, porque aos 18 anos comecei a trabalhar como jornalista e tive carteira profissional de jornalista durante 25 anos, em números redondos. Entreguei a minha carteira profissional de jornalista no momento em que comecei a fazer consultoria política, mais ou menos já há 6 anos, aproximadamente, porque são coisas deontologicamente incompatíveis. Agora, qual é que é a minha profissão? A minha profissão continua a ser jornalista. Eu não exerço essa profissão. Eu sou agora uma consultora, portanto eu agora exerço a função de consultora. Mas, da mesma forma que um médico não deixa de ser médico quando é, por exemplo, secretário de Estado, como o nosso atual secretário de Estado da Saúde, ou como um professor não deixa de ser professor quando deixa de lecionar e vai desempenhar um cargo, por exemplo, numa direção geral da educação, e é um técnico, não deixa de ser professor. O médico não deixa de ser médico quando vai desempenhar outra função. Quando é, por exemplo, presidente de uma Câmara Municipal. Depois pode voltar a ser médico, porque nunca deixou de ser médico. Eu não percebo este tabu, este preconceito que existe com os jornalistas, que é, a partir do momento em que é assessor de imprensa, ou consultor de um político, ou consultor empresarial, consultor organizacional, ou de uma farmacêutica, ou de uma outra coisa qualquer, não pode considerar-se jornalista. Eu não concordo. Eu fui jornalista a vida toda e continuo a ser jornalista, mas não exerço. E tenho a minha carteira profissional entregue à entidade competente e se algum dia voltar a exercer essa profissão, então voltarei a pedir a carteira profissional. Até lá eu exerço outra função, mas continuo a sentir-me jornalista e acho que isso não é mau para o exercício da minha profissão, pelo contrário. Gostas do trabalho que tens hoje? Gosto, gosto, é um trabalho diferente, é quase o estar do outro lado, ou seja, digamos que toda a aprendizagem que eu fiz, quer como jornalista, quer como estudante universitária, nos vários graus de ensino, quer mesmo como investigadora, o que fiz e ainda faço, acabam por estar interrelacionados com o meu trabalho atual, porque no âmbito do doutoramento eu estudei a imprensa, a censura e a propaganda política e de guerra e, portanto, no fundo, ao fazer uma consultoria política, eu estou a servir-me daquilo que aprendi, ao passo que se continuasse a ser jornalista no ativo, não colocaria tanto em prática aquilo que eu fui aprendendo. Portanto, este trabalho também me permite, por um lado, ver o outro lado do trabalho que eu fazia antes e, por outro lado, comunicar para as pessoas. Porque fazendo eu consultoria política numa área em que a entidade para a qual trabalho representa os municípios, é muito interessante poder fazer um trabalho que seja em prol dos municípios. E se é em prol dos municípios, é em prol dos munícipes, que são todas as pessoas, que somos todos nós. Isso é muito interessante.